Então hoje nós iremos refletir um pouquinho sobre família e vamos finalizar pensando na maternidade, principalmente a partir do texto bíblico que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1. Faremos a leitura de todo o capítulo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 28. A palavra de Deus diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar do Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando ia à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o
desmamado. Disse ela ao marido: então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Façamos como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu me dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adorava o Senhor. Pai, nós clamamos a Ti mais uma vez, para que o Santo Espírito esteja produzindo em nós o Teu querer. Para a honra e glória do Filho amado. Amém. Meus irmãos, essa história, ela é muito conhecida e é muito fenomenal. Porque ela se dá num contexto de total anarquia e de corrupção religiosa. Samuel vai participar da transação da época dos juízes para a monarquia. E se os irmãos lembram bem, juízes têm um refrão, porque cada um fazia o que lhe convinha, ou o que achava melhor. Essa era a expressão de juízes, anarquia total. O povo deveria viver uma teocracia, onde o próprio Deus seria o governador de Israel. Mas o povo estava cada vez mais distante dos princípios e das verdades do Pentateuco, uma vez que eles só tinham as leis de Moisés. E aí, se nós observarmos bem aqui no capítulo 1, vai falar que Hofni e Finéias eram os sacerdotes, filhos de Eli, que era o último juiz antes de Samuel. E no capítulo 2 vai falar que Hofni e Finéias, os religiosos da época, eram corruptos. Eles roubavam a oferta e ainda seduziam as moças. Então, observe o cenário a qual se encontra Eucana, Ana, Penina e Samuel. Só que a gente sabe que Samuel não foi fruto do seu tempo. E por que Samuel não foi fruto do seu tempo? Porque ele foi fruto de uma família consagrada ao Senhor. Observe que entre a sociedade corrompida, entre uma sociedade anárquica, Samuel foi mais influenciado pelo núcleo familiar do que pela sociedade a qual ele vivia. E logo aqui, nós podemos perceber que a família tem maior poder de influência moral do que a sociedade nas crianças. Deus certamente zela pela instituição da família, porque é da família que surge ou que surgirá as pessoas que certamente farão o bem à sociedade. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa sensação. Eu sei que a Catarina ainda é muito novinha, mas quando eu vejo ela crescendo, eu oro por ela, e eu sei que daqui a um tempo que ela vai entender mais as coisas, eu tenho a sensação de que eu vou travar uma batalha, uma guerra. Mas uma guerra pelo quê? Pela mente dela. Porque eu sei que à medida que ela for crescendo, ela vai ter acesso, ela vai ter contato, diálogo com a sociedade corrompida, tal como Samuel teve. No entanto, não obstante, a Bíblia nos prova de que uma família bem estruturada e conservada na palavra do Senhor tem um poder de influência maior do que o mundo corrompido. Então, meus irmãos, nós, enquanto família, estamos inseridos nessa guerra e nessa batalha pelo coração dos filhos,
pela mente dos filhos. Muitas pessoas, até bem intencionadas, falam assim: no mundo de hoje eu não teria filho, porque o mundo está corrompido. Só que a Bíblia fala que Samuel nasceu num mundo altamente corrompido e depravado, e que foi diferente, porque o que molda mais a criança são os pais, é a família, do que o mundo, exceto se os pais não exercem o seu papel de governo, de fiscalização e de educação no coração das crianças. Então Samuel é um paradigma, Eucana, Ana é um paradigma, é um exemplo, é um padrão para que nós possamos seguir. Pois bem, no versículo 2 diz assim: Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Nós não podemos precisar qual foi a ordem do casamento de Eucana. No entanto, há uma grande probabilidade de Ana ter sido a primeira esposa. Por isso, a tradução da NVT deve ter optado por falar que Ana foi a primeira. E isso explica algumas coisas, porque Ana era estéril. E, fruto da sua época, Eucana, querendo ter filhos, se casa com uma mulher para ter uma prole, para ter filhos, para ter alguém que carregasse o seu nome. Então, Eucana e Ana, sem poder ter filho, provavelmente ele casa com Penina, tendo em vista esse objetivo. Só que essa decisão de Eucana, como os irmãos perceberam pela narrativa, não foi muito sábia. Primeiro, porque quebra o padrão hebraico do Pentateuco, quebra aquilo que Deus estipulou, que é a monogamia, que é o casamento entre um homem e uma mulher, como nós vimos domingo passado. Por mais que fosse bem intencionado e por mais que ele tenha sido influência do seu tempo, Eucana nesse momento comete um deslize e gera fissura na família. Tanto é que no versículos 6 e 7 fala que enquanto eles subiam para Siló para adorar o Senhor, o que acontecia? Penina ficava provocando Ana. Penina ficava debochando de Ana, porque Ana não podia ter filhos. Certamente, Eucana se entristecia muito por isso. E ele talvez olhasse para trás e falasse: poxa, por que eu tomei essa decisão? Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu sujeitei a Ana, a mulher que eu tanto amo, a essa condição? E aqui, eu quero trazer duas breves aplicações. Existem decisões no matrimônio que são irrevogáveis, irretratáveis, e que as consequências sempre vão durar para o resto da vida. Eucana que já não podia mais mandar Penina embora, porque ele se casou com ela. Foi uma decisão talvez não compensada, e talvez no calor do momento, por querer ter filhos. Mas, meus irmãos, quando se trata de uma decisão que implica numa mudança ou numa consequência drástica ao matrimônio, é sempre importante nós pararmos e não tomarmos decisões no calor do momento. Voltarmos para a Bíblia e da Bíblia encontrar um parâmetro para escolher de maneira adequada. Então eu não sei se você talvez está pensando em tomar uma decisão drástica no seu casamento. Mas por favor, pare hoje e pense. Não faça como Eucana, porque há decisões que, por mais que arrependidos nós sejamos, gerará consequências e frutos para todo sempre. Lógico que Deus, em sua bondade, dará graça e sabedoria para administrarmos, mas consequências são consequências e nós precisamos aprender a lidar com isso. Uma segunda aplicação que eu queria trazer para os irmãos é que se Penina for algo que você faz no casamento e que não seja irrevogável, não continue. Se tivesse no poder de Eucana, talvez aqui mandar Penina embora, se não fosse eticamente pior do que a decisão de casar com ela, certamente ele mandaria, porque a dor de Ana provocava ali um sentimento de tristeza. No versículo 8 nós vemos isso. E, meus irmãos, às vezes a gente insiste com peninas na nossa vida e sabe que isso
se essa decisão que eu estou tomando pode ser cancelada, pode ser evitada, eu vou parar por amor à aliança que eu assumi no meu matrimônio. Então, meus irmãos, Eucana foi um homem formidável, mas que por causa de uma decisão carregou a consequência do casamento, tristeza e amarguras. Nós podemos evitar isso à luz desse contexto e desse ensinamento que 1 Samuel nos ensina nesses primeiros versículos. O versículo 3 diz assim: todos os anos Eucana subia de sua cidade até Silom. Nós estamos numa época em que ainda Jerusalém não havia sido conquistada, não havia o templo de Jerusalém. E o lugar religioso da época era Silom. Era lá que ficava o tabernáculo, a tenda do encontro. E por isso lá eles iam cultuar o Senhor. Versículo 3: todos os anos Eucana subia de sua cidade até Silom para adorar o Senhor dos exércitos. Eucana, ele era da tribo de Levi. E sendo da tribo de Levi, provavelmente ele tinha uma inclinação pela sua própria linhagem em servir ao Senhor nos ornamentos, nos serviços, naquilo que competia a tribo de Levi. E o que é interessante é que Eucana exercia o seu papel e a sua função sacerdotal no lar. Ele exerceu a liderança espiritual no lar de maneira adequada e correta. Todos os anos ele subia, levava suas esposas e seus filhos e dava a eles o quê? Porções para o sacrifício. Porque ele assumiu definitivamente o seu papel de liderança espiritual no lar. Cabe nós, meus irmãos, a todos os homens que estão aqui casados, tomar a frente e direcionar a família para com o Senhor, para esse encontro devido, para esse alimento espiritual. Cada ser humano é responsável diante de si e de Deus. Mas na instituição familiar, se tem alguém que deve puxar e dar iniciativa no mundo espiritual, na vivência espiritual, nas disciplinas espirituais, na fé, nas correções, isso cabe ao governo da família que foi entregue pelo Senhor aos homens da casa. Então Eucana não se eximiu de sua responsabilidade. Inclusive a narrativa fala que anualmente ele ia, anualmente levava as esposas, os filhos e dava porção para o sacrifício de cada um deles. Isso é muito relevante, meus irmãos, muito relevante. Se nós percebermos qualquer esfrieza espiritual, qualquer tipo de desvirtuamento, qualquer tipo de relaxamento moral, qualquer tipo de ociosidade espiritual, nós precisamos, em amor, como Eucana, tomar a iniciativa e direcionar a família para o encontro com o Senhor. Versículo 8. Versículo 8. Eucana fará 4 perguntas para Ana. Por que Eucana fará essas perguntas? Porque Penina ficou amargurando Ana e Ana se entristeceu. E Eucana vai fazer 4 perguntas. Por que você chora? Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Meus irmãos, isso nos ensina que o olhar do marido para a esposa deve ser um olhar sensível e diferenciado. Nós devemos nos preocupar com muitas coisas, porque cai sobre os nossos ombros muitas responsabilidades. Mas o estado emocional da esposa compete primeiramente ao homem em cuidar, pastorear e zelar pela sua saúde. Observe que Eucana vai a Ana e tenta, de alguma maneira, aliviá-la desse fardo, porque ela sofria ano após ano injúria. E ainda mais na cultura da época, o fato de ser estéril deixava sobre ela um carimbo de vergonha, de vitupério, de uma pessoa que não foi abençoada por Deus. E Eucana tentava compensar de alguma maneira essa falta.
nossas esposas, assim como Ana se preocupou com a Ana. Eucana se preocupou com a Ana, a sua esposa tão amada. Versículo 9. Ao versículo 18, nós não faremos a leitura de todo o texto, mas o versículo 9 e 10 diz assim: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote ali estava sentado ao seu lado, ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então Ana se afastou, foi ao encontro do Senhor e começou a orar e despejar a sua amargura diante do Senhor, porque ela era estéril e tinha um grande desejo de ser mãe, de ter filhos, de produzir frutos. E aí, meus irmãos, isso é muito interessante, porque a palavra oração vai se repetir algumas vezes. E no versículo 1 do capítulo 2 diz assim: então Ana orou, meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Então observe que Ana orou antes de ter Samuel, e no capítulo 2, quando Ana vai entregar Samuel, ela orou também, mas agora um louvor de gratidão, uma oração de louvor, de agradecimento ao Senhor. O que isso nos diz é que Ana gerou, cuidou e entregou Samuel em oração. Ana marcou a vida de Samuel pela sua disciplina espiritual, pelo momento que ela tinha com Deus em interceder, em orar, em suplicar e em pedir. O versículo 11 diz assim: então fez o seguinte voto: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Certamente, Ana fez o Pentateuco em sua mente, se lembrou do voto de Nazireu, e Nazireu significa o quê? Separado. Ou seja, se o Senhor me der, eu vou te devolver. E essa é uma promessa assim, tão pesada, principalmente para uma mãe, que Eucana falou assim: que Deus te ajude a cumprir essa promessa. Então observe que Ana fez uma petição e ao mesmo tempo um voto: Deus me dê, para que ao me dar o filho, eu te devolvo a ti. Olha que coisa! E aí, meus irmãos, Deus ouviu sua oração, e aí Ana pôde então ter a gestação e a alegria de ser mãe de um menino que fez toda a diferença em Israel, que marcou a história de Israel. Então, qual é a aplicação que eu gostaria de deixar aqui para as queridas mães? Ore pelos seus filhos. Já foi dito que uma mãe de joelho tem os seus filhos de pé. Meus irmãos, se tem uma prova de amor, de carinho, de zelo, que você pode ofertar aos seus filhos, é orar por Deus, interceder por Deus, é ter um momento diante de Deus para apresentá-lo para Deus. Eu sei que pesa sobre nós a responsabilidade de apresentar Deus para os nossos filhos nos ensinos, mas também pesa sobre nós a responsabilidade de apresentar os nossos filhos para Deus em oração. Então, meus queridos, sobretudo as mães nesse momento, nunca menospreze esse ato de amor e esse dever moral que Deus lhe otorgou, que é interceder pelos seus filhos. Talvez os seus olhos te enganem. Mas eu oro e não vejo solução. Mas eu oro e vejo meus filhos cada vez mais se apartando do Senhor. Eu não estou vendo o resultado. Olha, Ana orou, se humilhou, chorou, ao ponto de Eli achar que Ana estava bêbada. E por meio da sua oração, ela produziu um filho que foi temente ao Senhor. Gostaria de citar um exemplo
de Agostinho e de sua mãe, que é chamado de Mônica. Agostinho foi um jovem muito depravado. E ele, inclusive, mentiu para sua mãe, quando a sua mãe não queria que ele fosse para Roma. Ele falou que não iria. Mônica foi encontrada num lugar e ela ficou a noite toda esperando, enquanto ele pegava um navio para ir para Roma, ao mentir para sua mãe. Só que Mônica, ela sempre intercedeu por Agostinho. Ó Deus, salve meu filho, salve meu filho, salve meu filho. E é conhecido na história os anos que ela passou orando para Agostinho. E um dos relatos que é conhecido, quando ela soube da pretensão de Agostinho ir para Roma, foi que Deus intervisse. Deus não deixa que meu filho para Roma. Meu filho já é depravado, um devasso. Se for para a capital do mundo, onde poderá usufruir de todas as orgias, de toda a corrupção moral, aí que ele vai se perder mesmo. E ela orava, e chorava, e pedia para que Deus intervisse. Mas Agostinho foi para lá. E por incrível que pareça, foi em Roma que Agostinho se converteu. Foi em Roma que Agostinho se converteu. Aos olhos de sua mãe era o pior local. Aos olhos de sua mãe, Agostinho estava só se afundando. Mas, a contrário senso, orando, creia que Deus vai intervir. Porque, meus irmãos, por mais que a gente não consiga ver e calcular resultados que nós gostaríamos de ver na vida do nosso filho, ao orarmos, nós estamos entregando a grande responsabilidade da direção dos nossos filhos, aquele que pode tudo e que não é limitado a lugar e a cultura e a tempo, que é o nosso Deus. Um certo comentarista disse que Deus não ouviu as palavras de Mônica, mas ouviu sua oração. Porque as palavras de Mônica para ele não ir a honra, era com a intenção dele se converter. E lá ele se converteu ao ter contato com o bispo Ambrósio, e diante das suas homilias ficou encantado com a verdade dos evangelhos. Meus irmãos, nós precisamos entender que a oração é inegociável para a vida e a saúde dos nossos filhos. Não caia na soberba de acreditar totalmente na sua educação. Eu sei que às vezes você se esmera em educar, em disciplinar. Eu sei que às vezes você coloca seu filho num cantinho para ler a Bíblia, para pensar as verdades. Mas não caia nessa soberba. Nós não somos suficientes. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Não devemos confiar única e exclusivamente em nossa capacidade. Agostinho disse: se sou teu filho, ó Senhor, foi porque me deste tal nome. Se sou teu filho, ó Senhor, foi porque me deste tal nome. Vamos avançar? No versículo 18, Ana orou, teve uma conversa com Eli e disse o seguinte: muito obrigado. Quando Eli abençoou sua oração, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. Ela aqui não tinha Samuel, não engravidou. Ela só saiu da oração e saiu alegre. Deus afetou positivamente o seu coração. Não tem como a gente se encontrar com Deus e sair da mesma maneira. Então Ana, por mais que ainda estivesse na sua esterilidade, ela encontrou um afago em Deus. Nós não podemos ser hipócritas e não podemos, de maneira alguma, fechar nossos olhos para a realidade que há mães que sofrem com seus filhos, mães que sofrem com a rebeldia, com os casos, com a indiferença, filhos que às vezes entram para o mundo mais estranho possível, mais avesso do que nós ensinamos. Isso dói, isso chora. Isso faz o coração da mãe sangrar. Olhe, meus irmãos, e apresente o seu coração e encontre no Senhor a sua maior satisfação. Porque Ana encontrou no Senhor a sua maior satisfação, ela pode dar uma boa mãe
tanto para Samuel quanto para os outros filhos que ela posteriormente teve. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós sempre ficarmos com o espírito de carência enquanto nós estivermos filhos, quando nós estivermos, nós vamos acabar na idolatria dos filhos. Se a gente não encontrar satisfação em Deus antes de gerar filhos, nós vamos matar os filhos que Deus nos deu. Porque a insatisfação em Deus vai gerar em nós uma idolatria aos filhos. E isso vai subverter a nossa vocação e a nossa missão de pai e de mãe. Porque quando eu tiver que corrigir o meu filho, se eu idolatro, se minha satisfação está nele, ele vai ser um rei ou uma rainha do meu coração. Mas se a minha satisfação está em Deus, a minha vocação e a minha missão de mãe vai ser orientada por Deus. E eu vou ter poder e capacidade de corrigi-lo e orientá-lo mesmo contra a sua vontade. Ana saiu daqui encontrando satisfação em Deus. Aqui ela saiu preparada para ser mãe. Isso é uma regra para tudo. Você, enquanto jovem, desesperado para casar, porque essa satisfação dele é o casamento, ele vai acabar o casamento. Vai acabar. Porque a satisfação tem que estar em Deus. Um esposo satisfeito em Deus vai ser um bom esposo. Uma esposa que espera casar para ter satisfação vai ser uma péssima esposa. Porque, meus irmãos, se não é Deus para nos orientar, seremos vítimas do nosso próprio coração que é corrupto e enganoso. Então Ana saiu daqui preparada para ser mãe, porque encontrou no Senhor uma fonte de alegria maior do que a tristeza da sua esterilidade. Então saiu apta a ser mãe. Caminhando para o final, faremos duas breves aplicações acerca do versículo 19 ao 21. Versículo 19 e 20 diz assim: na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Em devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. Como sinal da bênção de Deus, da prosperidade, da dádiva divina, Ana deu o nome ao seu filho Samuel, que significa ouvido por Deus, ou o meu pedido foi atendido. Cada vez que Ana chamava por Samuel, ela lembrava do milagre de Deus. Cada vez que Ana chamava por Samuel, ela lembrava Samuel o quê? Uma bênção de Deus entregue a ela. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa linda. Num momento a qual nós vivemos, de total aversão, à filiação, à procriação, seria interessante todo mundo da igreja dessa nossa de Samuel, para ser contracultural. Os filhos falam que, aliás, filhos não, o mundo fala que filho é atraso, é desperdício, filho é dor de cabeça. Aí você fala, é Samuel, é bênção de Deus, foi Deus que me deu. Meus irmãos, Ana nos ensina que a nossa prole, os nossos filhos, os frutos, são dádivas do Senhor. Não beba da cultura vigente, não beba dessa cultura pós-moderna, desse mundo diabólico que luta contra a família e que quer desvalorizar tudo que é sagrado e bom. Meus irmãos, Ana, a chamar Samuel, de Samuel, deu um atestado. Se o mundo fala, poxa Ana, Samuelzinho, agora você está atrás, é Samuel. Ela sabia que era a bênção de Deus. Salmo 127, versículo 3, como nós lemos aqui na igreja, nós vimos que os filhos são presentes de Deus. Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu não vou dizer que não ter filho é pecado. Não vou dizer isso. Mas se a motivação for porque você entende que o filho é um braço, que o filho é duas cabeças,
e filho é tormento, aí é pecado. Porque Deus fala que é bênção, o mundo fala que não. Neste momento está passando o mundo, e não Deus. Então, nós precisamos entender que existem razões legítimas. Mas a maioria hoje é por puro egoísmo, fruto de ideologias abortistas, que se não matam no ventre, impede a pessoa de ter, abortando na mente, achando que a ideia do filho é um traje de humanidade, enquanto não é. E você pode comprar pet, se que for, nada vai substituir, porque filho é filho. Então, eu não entendo, se a Bíblia diz que a presente é bênção, por que o mundo luta contra? E que a igreja, infelizmente, tem se degradado tanto por esse caminho. C.S. Lewis disse que filhos não são uma distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Olhe para o seu filho hoje e agradeça a Deus. Olhe para o seu filho hoje, para a sua filha, e diga: Deus me deu Samuel. Sua mulher, Samuel. Deus me deu. Eu não sei qual é a bronca que você tem com o seu filho hoje, mas resolva. Deus me deu. É o presente de Deus. Deus te deu. Amém, meus irmãos? Por fim, para nós encerrarmos, com Ana, nós aprendemos aquilo que Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos. Meus irmãos, para Paulo, mãe, maternidade, é mais do que um fato biológico e um fato social. É uma missão espiritual. Paulo não está falando aqui, está entrando um indivíduo novo na igreja. Paulo, ao falar da mulher sendo salva na missão de mãe, ele está falando que a maternidade é uma missão outorgada por Deus. E não apenas algo que acontece biologicamente. Observe os versículos 22 e 23 de 1 Samuel capítulo 1. Ouça com muita atenção esses versículos. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Olha agora. Ana, porém, não foi. Versículo 22. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Quem é que vai levar Samuel ao Senhor? Ana. Para fazer o quê? Deixá-lo com o Senhor para sempre. E olha só o versículo 23. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamar. Meus irmãos, ela teve um bebê e criou Samuel por pouco tempo. Desmamar na cultura judaica geralmente era até 3 anos, a amamentação. Nós podemos conjecturar que Ana cuidou de Samuel até 4 a 6 anos, com possibilidades, mas não passam disso, não passou disso. Então Ana levou Samuel bem pequenininho ainda para ser ministro do Senhor junto com Eli. Agora imagina que esse desmamar, por óbvio, é muito mais do que
e educar e passar-nos leite espiritual. Ana está ali cuidando de Samuel e sabendo que logo Samuel vai servir o Senhor distante dela. E Ana precisa educar isso nele. Porque, meus irmãos, você sabe que a criancinha que vai se despedir da mãe, sabendo que vai se despedir, chora. Luta. Eu mesmo, na minha pré-escola, minha irmã, ela deixava ela lá da minha mãe, porque a gente ia infartar. Passava mal. Porque tem essa dificuldade. Agora, Ana tratou tão bem Samuel nessa questão, disciplinou e orientou para ser um servo do Senhor, que o fato de deixar lá em Siló não foi algo que causou pesar em Ana e em Samuel. Tanto que na despedida, eles louvam em oração com engrandecimento. Ana sabe que está cumprindo a sua missão e o seu voto. Meus irmãos, a maternidade é uma missão poderosíssima. Observe o que a maternidade fez com Samuel. Lê a história de Samuel, meus irmãos, o homem que ele foi. E Ana foi anualmente em Siló entregar-lhe uma túnica que correspondia ao seu crescimento. E provavelmente Samuel, ao ver sua mãe, lembrava das promessas do Senhor. Eu sou nazireu, sou um separado para o Senhor. Meus irmãos, por que a mãe será salva dando luz a filho da mulher? Porque você está forjando um ser humano que pode fazer um bem imensurável à humanidade. Ou, a depender do relapso, a depender da indiferença e da irresponsabilidade, criar uma pessoa que o mundo não é digno. Então está na mão das mães a maternidade, uma vocação espiritual e uma missão poderosíssima de forjar muito mais do que fisicamente, mas também um homem, uma estatura espiritual, um caráter espiritual, com o seu relacionamento de proximidade, com a sua vida. Ana gerou Samuel 2 vezes. Primeiro, biologicamente, e depois, espiritualmente. À medida que ela via Samuel crescendo fisicamente, ela também podia contemplar os seus ensinos sendo encarnados na vida dele. E viu um homem espiritual sendo crescido, sendo amadurecido. Porque a maternidade, ela é uma vocação e uma missão espiritual muito mais do que biológica e social apenas. Assim como Ana, meus irmãos e minhas irmãs, tem em seu coração isso, forjar um filho 2 vezes, tanto biologicamente quanto espiritualmente. A fé de Ana foi provada pelo milagre. Sua fé fez um milagre acontecer. Mas a maior evidência da sua fé foi a maternidade vivida. Porque quem tem fé genuína vai poder ofertar a melhor maternidade possível para o filho. E assim, eu encerro a mensagem dessa noite, dizendo que é uma bênção, é uma vocação, uma grande responsabilidade, mas quem é mãe sabe que é uma alegria que não pode se experimentar de outra maneira a não ser com esse fato de ser mãe. Que coisa boa. E assim eu quero, nesse momento, chamar todas as mães aqui à frente para nós fazermos uma oração de gratidão ao Senhor, de intercessão, todas as mães. Se alguém puder ajudar a irmã Marina, se eu locomover até aqui. Vamos fazer uma oração de gratidão por essa vocação tão bela, né? Tão bonita. Todos aqui já perderam noite de sono, não é verdade? Já choraram, já tiveram dor de cabeça, tiveram mudança no corpo que de outra maneira não teria. Então não tem outra palavra, senão nós pedimos muito obrigado por tudo que vocês fizeram, por nós, pela humanidade, pela sociedade. Olha o tanto de mãe que a gente tem, gente. A igreja foi quase vazia. Que bênção, que bênção. Glória a Deus
Por isso, eu vou pedir a mãe mais idosa. Eu não sei se é a Maria José, se é a irmã Odete, a irmã Maria, eu não sei quem é mais idosa. Eu vou pedir a mãe mais idosa para fazer essa oração. Quem que é isso? A irmã. Então, a irmã Odete vai fazer essa oração em gratidão ao nosso Senhor pelas essas mães maravilhosas. Posso colocar de pé? Receber, estender nossas mãos para a galeria de pessoas abençoadas, receber de sua mãe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te louvamos e bendizemos o nome do Senhor, ó Pai, pelo nosso viver neste mundo, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Ó Deus, agora queremos agradecer o Senhor por este dia, ó Deus, tão especial, ó Pai, na vida, Senhor, de cada mãe, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, quero colocar diante do Senhor todas essas mães, ó Deus, que aqui estamos, ó Pai, aqui no altar do Senhor, ó Pai, para, ó Deus, agradecermos o Senhor, ó Pai, as bênçãos recebidas de Ti, ó Pai, porque é muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, mesmo, ó Deus, passando, ó Deus, por luta deste mundo, ó Deus, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está com suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a vida de cada mãe, ó Deus. Abençoa as mães aqui desta igreja, ó Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida cada dia, Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser instrumento vivo diante do Senhor, ó Pai, e que possamos, Senhor, receber do Senhor sempre a Tua orientação, a Tua sabedoria, ó Pai, que o Senhor venha nos dando, ó Deus, e também, Senhor, nos capacitando para a Tua boa obra aqui neste mundo, ó Pai. Nós te pedimos e gratos somos, ó Deus, porque estamos vivendo, ó Deus, aqui, ó Deus, neste mundo, Senhor. Sabemos que não é fácil, ó Deus, mas sabemos que o Senhor está continuamente, ó Deus, conosco, ó Pai, cuidando, ó Deus, da vida de cada um de nós, ó Pai. Estenda as Tuas mãos de misericórdia também, Senhor, as mães, ó Deus, que ainda não têm Cristo em suas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Pai, para que elas possam reconhecer, ó Deus, que Cristo morreu por todas as mães, por todos nós, ó Pai. E também, Senhor, por aquelas, ó Deus, que estão enfermas, ó Pai, que não pode, ó Deus, mesmo até daqui mesmo, da nossa igreja, ó Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos de misericórdia, ó Pai, na vida daquelas, ó Deus, que estão enfermas, ó Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, toma nas Tuas santas e preciosas mãos, Senhor, em saber, meu Deus, que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor, que o Senhor está cuidando, ó Deus, de cada uma delas, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, e grato nós somos, ó Pai, porque nós somos chamadas Tuas filhas, ó Deus. É no nome precioso de Cristo Jesus é que nós te pedimos e gratos somos, ó Pai, por tudo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar o culto, que é esse colegiado de pessoas. Pode já ser essa vida, né? Chama lá ele, por favor. Ah, é ele. Olha ele. E aí?
a gente encerra então com esse colegiado tão lindo, né? Pronto. Junta aí, gente, mais aí, ó. Vou mostrar para tirar uma foto. Gente, sua mãe não pode sair. Vamos à graça apostólica e nosso culto estará encerrado, tá bom? Tem aqui um mural, né, bonito, preparado para as mães tirarem os filhos, tirarem com os filhos fotos, né? Ficou muito bonito. Veja aí dando esse presente para a gente. Olha, Senhor, obrigado por esse culto, por esse momento que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, podemos refletir acerca da maternidade, sabendo que o Senhor tornou as mulheres tão singular, que o Senhor possa estar protegendo-as e dando-as cada vez mais capacidade, poder do Teu Espírito, para exercê-la tão bem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e o auxílio do Espírito seja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar com orações silenciosas. Estamos encerrando o nosso culto. Deixa eu mostrar ali o cantinho.